Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem legal para entender uma das linguagens mais importantes do mundo dos computadores, o Python. Vamos descobrir juntos como a gente dá instruções para uma máquina e transforma nossas ideias em realidade. Ok, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta gigante. Como é que se ensina um computador a pensar? Bom, a resposta está em aprender a falar a língua dele. Programar, no fundo, é isso: dar um conjunto de instruções bem claras para um computador resolver um problema. Pensa nisso como se fosse um balde de Legos, sabe? Qualquer programa super complexo que a gente possa imaginar, desde um aplicativo no celular até um jogo de videogame, é construído a partir de pecinhas bem simples. E é por essas peças que a gente vai começar agora. Então, nossa primeira parada é aqui, os blocos de construção. É a matéria-prima de todo e qualquer código. São os dados mais básicos com os quais um programa vai trabalhar. Para começar, os computadores enxergam os números de duas formas principais. A gente tem os inteiros, que são os números redondos, sabe? Como 1 ou -5. E também os números de ponto flutuante, que são basicamente qualquer número com casas decimais, tipo 1.2. A grande diferença, então, é o nível de precisão que cada um deles consegue mostrar. E quanto aos textos, em programação a gente chama isso de string. É só uma sequência de caracteres. Pode ser letras, números, símbolos, qualquer coisa que dê para digitar. O exemplo clássico que todo mundo vê é o Olá Mundo. Certo, agora que a gente já tem esses tijolinhos de dados, a gente precisa de um lugar para guardar eles enquanto trabalhamos, né? Então vamos ver agora como armazenar essas informações. A ferramenta mais fundamental para isso é a variável. Pensa nela como se fosse uma caixa com uma etiqueta. Você coloca uma informação dentro da caixa e a etiqueta é o nome que a gente usa para encontrar essa informação depois. Olha só este exemplo. Aqui a gente tem caixas com as etiquetas My Income e Tax Rate. Usando essas etiquetas, a gente pode fazer um cálculo e guardar o resultado numa caixa nova, a My Taxes. É um processo bem simples, mas super poderoso. Mas e se a gente precisar de uma caixa que guarde várias coisas ao mesmo tempo? Para isso, a gente usa uma lista. E aqui tem um ponto-chave. Uma lista é mutável. Pensa numa lista de supermercado. Dá para adicionar ou tirar itens dela quando quiser. Já uma string é imutável. Depois que foi criada, é como se fosse um nome gravado na pedra. Não dá para mudar os caracteres individuais dela. Beleza, já temos os dados e um lugar para guardar. Agora é que a mágica começa a acontecer. Vamos ensinar o computador a usar a lógica para tomar decisões e repetir algumas tarefas. O jeito mais básico de tomar uma decisão é com a instrução if-else, que significa se não. É como uma bifurcação na estrada. O código check é uma condição. A variável lock é igual a bank. Se for verdade, ele segue por um caminho. Se não for, ele segue pelo outro, o do else. Simples assim. E para repetir coisas, a gente usa um look for. Com ele, conseguimos executar a mesma ação para cada item de uma lista, um de cada vez. É como ir ticando os itens de uma lista de tarefas, um por um, até chegar no final. Isso economiza um tempo enorme, evitando que a gente escreva o mesmo código várias e várias vezes. Ok, nosso código está ficando mais esperto, mas dá para organizar melhor. Se a gente precisa fazer a mesma sequência de tarefas em vários lugares diferentes, não vamos ficar copiando e colando o código, né? Em vez disso, a gente empacota ele. E esse pacote tem um nome, função. A melhor analogia é pensar numa receita. Primeiro, a gente dá um nome para a receita. Segundo, escreve o passo a passo, as instruções. E terceiro, toda vez que a gente precisar, é só chamar a receita pelo nome para ela ser executada. Bem mais prático. E o melhor é que as receitas podem ser personalizadas. Uma função pode aceitar ingredientes que a gente chama de argumentos. Aqui, por exemplo, a função greeting recebe um name e usa ele para criar uma saudação única. Isso deixa nossas receitas de código incrivelmente flexíveis. Até agora, a gente usou os blocos de construção que o Python oferece. Mas agora vamos aprender a criar os nossos próprios blocos. É como passar de usar receitas prontas para, de fato, projetar e construir nossas próprias máquinas. É aqui que entra o conceito de classe. Se uma função é uma receita para uma tarefa, uma classe é tipo a planta baixa de um objeto inteiro. Ela define não só as ações que aquele objeto pode fazer, mas também os dados que ele guarda. E aqui, a
A gente tem a planta baixa de um cachorro. A classe Dog define que todo cachorro vai ter atributos como espécie, raça e nome. E também define um comportamento, uma ação que ele consegue fazer. O método Bark fazer, que é latir. E com essa planta em mãos, a gente consegue construir um cachorro específico. O Sama, que é uma instância da classe Dog. Ele foi criado a partir da planta, com seus próprios atributos. E aí podemos dizer para essa instância específica, para o Sam, para ele executar o método dele e latir. Então vamos juntar todas as peças. Vimos como cada conceito se encaixa no anterior para nos dar um poder de criação realmente incrível. A nossa jornada foi bem lógica. A gente começou com a matéria-prima, os dados. Depois, aprendemos a guardar esses dados em variáveis. Em seguida, usamos lógica para tomar decisões. Empacotamos essa lógica em funções que podem ser usadas de novo. E, por fim, usamos as classes para projetar nossos próprios objetos. Então, a grande sacada é esta. Programar é um tipo de superpoder para construir coisas. É a habilidade de pegar as ideias mais abstratas e, peça por peça, transformá-las em ferramentas, em soluções, em realidades que funcionam. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Agora que esse mapa do código foi apresentado, desde o pedacinho mais simples até a máquina mais complexa, qual seria o primeiro problema que alguém poderia resolver com esse poder?